Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma daquelas empresas que todo mundo do mercado conhece, a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. E a nossa ideia aqui é entender um pouco melhor a estrutura dela, como é que estão as ações, a questão dos dividendos e, claro, o que a gente pode esperar para o futuro. E o ponto de partida é aquele que sempre chama atenção, né? A ideia de poder virar sócio de uma empresa presente em 24 estados por, sei lá, uns R$ 10 a ação. É por aí. Mas esse preço na tela, assim, sozinho, ele pode enganar, né? A nossa conversa hoje é justamente para ir além disso. Olhar os indicadores, entender os detalhes, para ver se de fato a CEMIG é uma boa oportunidade agora. Perfeito. Então, bora destrinchar isso. Para começar, a gente sempre ouve que a CEMIG é uma empresa muito diversificada. O que isso significa na prática? Significa que ela atua, assim, em quase toda a cadeia de energia. Ela não coloca todos os ovos na mesma cesta, sabe? Certo. Ela tem a parte de geração, principalmente com hidrelétricas. Aí tem a transmissão, com aquelas linhas enormes que cortam o país. Tem a distribuição, que é a energia chegando na nossa casa. E a comercialização também. E a comercialização. E ainda tem um braço de distribuição de gás natural. É bem completo. Sim. E a escala disso é o que impressiona. A gente está falando de mais de 9 milhões de consumidores só em Minas Gerais. É muita gente. É um universo. E o que é fascinante é que essa diversificação toda acontece dentro de um setor que a gente chama de perene. Essencial, né? Ninguém vai deixar de usar energia. E se você corta outras coisas, mas a luz e a geladeira continuam ligadas. Então, essa combinação de um serviço essencial com essa diversificação é o que atrai tanto investidor que busca mais segurança. Faz todo sentido. É uma base bem sólida. Mas, falando em quem manda, quem é que controla essa operação toda? A gente sabe que é uma empresa mista, mas quem dá as cartas? Esse é um ponto-chave. O controlador principal da CEMIG é o Estado de Minas Gerais. O governo mineiro tem quase 51% das ações ordinárias. As que dão direito a voto. Exatamente, são essas que definem o rumo da companhia. E é importante dizer que é um controle estadual, né? Não é federal. Isso muda a análise de risco se a gente comparar com, sei lá, Petrobras. Muda, sim, totalmente. O risco político ainda está lá, mas é de outra natureza. Em vez de olhar para Brasília, o investidor da CEMIG tem que estar de olho na saúde financeira e nas prioridades políticas lá de Minas Gerais. Entendi. E além do Estado, tem outros sócios relevantes, tipo a FIA Dinâmica Energia, o BNDES, mas quem bate o martelo mesmo é o governo do Estado. Certo. E é aqui que a conversa fica bem interessante para o investidor pessoa física, porque a maioria de nós compra a ação preferencial, não a ordinária. E tem uma diferença brutal aí, num negócio chamado tag-along. Ah, sim. 0% de tag-along para preferencial e 80% para ordinária. Perfeito. E vale a gente explicar rapidinho o que é isso, porque é um risco importante. O tag-along é um mecanismo de proteção para o minoritário. É um direito de venda conjunta. Deixa eu ver se eu entendi. Se o governo de Minas decidisse vender o controle da CEMIG, quem tem a ação ordinária pode vender junto por 80% do preço que o controlador conseguiu. É isso. Exatamente essa lógica. Você pega a carona no negócio, garante uma saída justa. Agora, quem tem a ação preferencial? Fica a ver navios. Fica a ver navios, exatamente. Não tem esse direito. O novo controlador assume e você continua sócio da nova empresa, sejam quais forem os planos dela. É um risco que se corre. Um risco em troca de mais liquidez, geralmente. Isso, liquidez e às vezes um dividendo um pouquinho maior. Essa estrutura, aliás, a gente vê em outras empresas como a Is Energia, por exemplo. É bem parecido. Entendido. É uma troca clara entre segurança e liquidez. Agora, vamos juntar isso com os preços. A ação preferencial por volta de R$ 10,77 e a ordinária com a proteção lá nos R$ 14,28. A pergunta é, algum desses preços, olhando os fundamentos, é uma barganha hoje? Olha, se a gente olhar friamente os indicadores de valuation, a percepção é que não estamos diante de uma pechincha, sabe? Vamos pegar o mais famoso, o preço sobre lucro, PL. Ele está girando em torno de 8 vezes. 8 vezes. E isso, comparado com a própria CEMIG nos últimos anos, é muito ou pouco?
Então, esse patamar de 8 vezes está um pouco acima da média que a empresa negociou ali entre 2021 e 2024. Quer dizer, o mercado hoje paga um pouquinho mais por cada real de lucro da CEMIG do que pagava antes. Não está esticado, mas também não está largado. O tal do PVP, o preço sobre valor patrimonial. Esse é o que os investidores mais conservadores gostam, né? A busca pela margem de segurança. E, nesse caso, o PVP da CEMIG está em 1,07 vezes. Ou seja, a gente está pagando um pequeno ágio, 7% a mais que o valor contável. Isso, o ideal seria comprar perto de uma vez ou até abaixo. O valor patrimonial por ação hoje é mais ou menos R$10. Então, a R$10,77 não tem um grande desconto aí. Entendi. E sobre a capacidade de gerar caixa, o EV/EBITDA? Ótimo ponto. O EV/EBITDA está em 6,5 vezes. Certo. E como a gente pode traduzir esse número, 6,5, para quem não está acostumado? Uma forma fácil de pensar é como o tempo de retorno do investimento. Imagina que você vai comprar a empresa inteira com as dívidas e tudo. Se você usasse só a geração de caixa operacional dela para pagar essa conta, levaria cerca de 6 anos e meio. Ah, boa. Agora ficou bem mais claro. E 6 anos e meio nesse setor é um bom número. Ele está um pouco acima da média histórica recente da própria CEMIG. Então, quando a gente junta as peças, PL um pouco acima da média, PVP sem desconto, EV/EBITDA também um pouco acima, a conclusão é que a ação não parece ter um desconto claro agora. Certo, a avaliação parece justa, talvez. Mas o que atrai muita gente para a CEMIG não é nem isso, são os dividendos. E os últimos anos foram espetaculares, né? Yields de 11%, 13% até 15%. A pergunta é, essa festa continua? Essa é a questão central. E a expectativa com base nos dados é que esses pagamentos tão altos assim não são sustentáveis. Ah, é por quê? Por duas razões principais. A primeira é que parte desses dividendos veio de eventos não recorrentes, tipo venda de ativos, sabe? Coisas que não acontecem todo ano. E a segunda, que é a mais importante, é o plano de investimentos gigantesco da empresa. Ok, vamos falar desse plano. Os números são realmente impressionantes. São astronômicos. O plano é de 39 bilhões de reais em investimentos entre 2025 e 2029. Uau, 39 bilhões! Para ter uma ideia, isso é mais que o valor de mercado da empresa inteira hoje, não é? É por aí. A comparação é perfeita. É como se eles fossem reinvestir uma nova CEMIG dentro dela mesma nos próximos 5 anos. Mostra a escala da mudança. E, obviamente, o dinheiro que vai para o investimento não vai para o bolso do acionista como dividendo. E para bancar isso, a empresa precisa pegar mais dívidas, certo? Precisamente. A consequência é o aumento da alavancagem, a relação entre dívida e EBITDA. Esse indicador subiu de menos de uma vez para 1,76 vezes. Peraí, 1,76 ainda é um número bem tranquilo para uma empresa de energia, não é? Onde que o sinal amarelo acende? Exato, é um nível super controlado, bem confortável. A preocupação no mercado não é um número de hoje, mas a tendência de alta. Geralmente, o pessoal fica de olho quando passa de 2,5 vezes a 3 vezes. Entendi. Então, o nível atual é saudável, mas a direção é para cima. E quando a empresa usa mais caixa para investir e pagar juros, sobra menos para distribuir. E tem um detalhe importante sobre onde esse dinheiro todo vai ser investido, né? Um detalhe fundamental. A maior parte desses 39 bilhões vai para o segmento de distribuição. Que historicamente, dentro do setor, é o que tem a menor rentabilidade, certo? Exatamente. O retorno sobre o capital investido ali tende a ser menor. Mas deixa eu fazer o advogado do diabo. Investir em distribuição, mesmo menos rentável, não traz mais previsibilidade? É um retorno mais regulado, mais estável? Talvez seja uma troca de rentabilidade por segurança? É uma ótima ponderação. E sim, tem valor nessa previsibilidade. O ponto não é que o investimento é ruim, mas que para gerar o mesmo R$1 de lucro, a empresa vai precisar investir muito mais capital na distribuição do que precisaria na transmissão. É um caminho mais longo e que exige mais capital. Entendi o ponto. E além dessa perspectiva de dividendos menores, tem outra coisa que incomoda alguns investidores, que é a demora da CEMIG para pagar os dividendos que anuncia, né? Às vezes eles parcelam. Sim, isso é uma queixa recorrente. Com tudo isso na mesa, qual seria uma projeção mais realista para os dividendos, sei lá para 2026? A análise traça um cenário mais conservador. A estimativa de um lucro líquido de uns 4 bilhões de reais em 2026.
Se a empresa mantiver o payout de distribuição em 60%, isso daria um dividendo de mais ou menos 84 centavos por ação. 84 centavos. Com a ação hoje a 10,77, isso dá um dividend yield de quanto? Fazendo a conta, dá um rendimento projetado de 7,78% ao ano. 7,78%. É um retorno ok, mas bem longe dos 2 dígitos que a gente viu. Com a nossa taxa de juros, o prêmio de risco já não fica tão grande. Pois é, a atratividade diminui. E aí que entra aquele conceito do preço-teto. Que é o máximo que você deveria pagar para ter o retorno mínimo que você quer. Exatamente. Se a gente pegar esses 84 centavos de dividendo projetado e usar um retorno desejado de 8% ao ano, que é um número razoável, Certo. o cálculo do preço-teto chega em R$ 10,48. Ou seja, com a cotação hoje em 10,77, o preço já está um pouco acima desse teto. A margem de segurança para quem foca em dividendo estaria negativa. Por essa métrica, sim. Com base nessas projeções, não haveria mais margem para comprar hoje e garantir esse retorno de 8% ao ano. Olhando para o futuro próximo, qual é o próximo evento que o investidor tem que ficar de olho? O próximo grande evento é a divulgação dos resultados do quarto trimestre, agora no dia 19 de março. É que a gente veja novos anúncios de proventos ali em março ou abril. Então, para a gente amarrar a conversa, de um lado a gente tem a CEMIG, uma empresa gigante, sólida, de um setor essencial. Do outro, uma avaliação que não parece barata e uma perspectiva de dividendos menores por causa de um ciclo de investimentos enorme. O resumo é perfeito. O dilema para o investidor hoje é esse. Vale a pena abrir mão dos dividendos maiores agora, em troca da promessa de um crescimento futuro que esses investimentos podem trazer? É colocar na balança a rentabilidade de hoje contra a aposta na execução da empresa amanhã. Isso nos deixa com uma reflexão final. Considerando que a maior parte desses 39 bilhões vai para o segmento de distribuição, que é o menos rentável, a grande questão é: com que eficiência a CEMIG vai conseguir transformar esse volume imenso de capital em lucros futuros? Com esse plano de investimento bilionário em andamento, a pergunta não é só se o preço atual da ação é atrativo. É se a CEMIG está investindo seu capital da forma mais inteligente para o acionista ou se está apenas, cumprindo uma agenda que não necessariamente maximiza o retorno. Eu vejo a situação como a de um gigante fortalecendo suas muralhas. Acredito que a empresa, por sua diversificação e papel essencial, está fazendo os sacrifícios necessários hoje para garantir sua relevância e crescimento no futuro. Para mim, continua sendo uma escolha sólida para investidor de longo prazo. O atual não me parece barata, a dívida está crescendo e o plano de investimentos vai pressionar os dividendos. Isso torna o ativo bem menos interessante neste momento. Certo, mas vamos aos fatos. A CEMIG é uma empresa completa, atuando em geração, transmissão e distribuição. Esse plano de investimentos de 39 bilhões de reais até 2029 é o que vai sustentar o negócio. E sobre o preço? A ação preferencial a R$ 10,77 está colada no seu valor patrimonial por ação, que é de cerca de R$ 10. Historicamente, comprar uma empresa desse porte sem pagar um grande prêmio sobre seus ativos é um bom ponto de partida, né? Olha, com todo respeito, para mim essa conta não fecha. Esse preço de R$ 10,77 já está acima do preço teto de R$ 10,48, que muitos analistas calculam, já com base em dividendos futuros mais realistas. Aquela festa de dividendos de 15% ao ano, acabou. A projeção para 2026 já aponta para algo em torno de 7,78%. E o risco está aumentando. A dívida da empresa está crescendo. A relação dívida líquida sobre EBITDA subiu para 1,76 vezes, ou seja, ela já deve quase o dobro do que consegue gerar de caixa em um ano. Entendo, mas esse foco no preço-teto e nos dividendos de curto prazo, ele não ignora a história completa. O valor de uma empresa não está só no dividendo do ano que vem, mas no fortalecimento da sua base de ativos para as próximas décadas, entende? A queda nos dividendos é consequência direta de uma gestão que está pensando no futuro, investindo 6,3 bilhões de reais só neste ano. Certo, mas vamos olhar para onde esse dinheiro está indo.
Essa é a pergunta-chave. A maior parte desses bilhões vai para o segmento de distribuição, que é a parte menos rentável do negócio. É como ter uma loja fantástica que dá muito lucro, que seria a geração e a transmissão, e decidir gastar toda a fortuna reformando o estacionamento, que é a distribuição. O estacionamento é necessário, mas ele nunca vai te dar o retorno da loja principal. Isso pode levar a um baixo retorno sobre o capital, impactando a criação de valor lá na frente. Eu entendo o ponto, mas essa concentração na distribuição também tem a ver com o controle da empresa pelo Estado de Minas Gerais. Isso traz uma certa estabilidade, a gente sabe o que esperar. O foco será sempre em garantir a infraestrutura para a população, o que dá previsibilidade à operação. Aí é que mora o perigo. Esse controle estatal pode levar a decisões que são boas para o governo, mas não necessariamente para o acionista minoritário. E o ponto mais crítico, que muitos esquecem, é que a ação preferencial não tem tag along. E o que isso significa na prática? Significa que se o controle da empresa for vendido, o acionista minoritário pode ficar de fora do negócio, sem ter o direito de vender suas ações pelo mesmo preço que o controlador. É uma falta de proteção muito séria. Então, resumindo minha visão, a CEMIG está em um ciclo de investimento pesado sim, mas necessário. Ele sacrifica os dividendos agora para construir uma empresa mais forte e mais resiliente. Para quem tem paciência e visão de longo prazo, o preço atual, alinhado ao valor dos ativos, pode ser uma oportunidade de se tornar sócio de um pilar da economia. Do meu lado, a conclusão é que os riscos superam os benefícios no cenário atual. A ação não está barata, os dividendos vão diminuir e o dinheiro está sendo alocado em um segmento de menor rentabilidade enquanto a dívida sobe. O investidor precisa se perguntar se não existem outras opções no setor com uma relação de risco e retorno mais favorável neste momento. Fica claro que a análise da CEMIG expõe um dilema clássico. A aposta em uma reestruturação de longo prazo contra a busca por retorno e segurança no presente. Exato, e a decisão de investir depende de entender se esse plano de longo prazo é a melhor alocação de capital possível ou uma estratégia imposta que limita o potencial de retorno. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!